meus caros, olá, minhas caras. Sejam todos bem-vindos ao ArtVupt, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. O ArtVupt de hoje vai ser dedicado à arte romana, né? Vamos falar dos antigos romanos, essa civilização tão importante que, de certa maneira, molda o comportamento ou a história nossa do mundo atual. Isso porque os romanos conquistaram boa parte da Europa, como eu já vou mostrar, e esses valores que eram levados pelos romanos para onde quer que eles fossem, séculos depois seria trazido pelos colonizadores europeus, tanto as Américas, a Ásia, a África, em todos os lugares que os europeus estiveram. Portanto, falar da sociedade romana antiga, de certa forma, falar um pouquinho sobre a nossa sociedade atual. E aí eu vou citar só dois, tem muitos exemplos. Um dos exemplos é a língua. A língua portuguesa, assim como a espanhola, a italiana, a francesa e outras, provém do latim romano. São variações da língua romana, que era o latim. O Senado também, essa estrutura onde há discussões políticas, também surgiu na Roma republicana, na Roma antiga. Portanto, são muitas heranças que nós carregamos. Bom, os romanos também carregaram heranças de outros povos, né? Como acontece com a grande maioria, se não todas as culturas. Elas são reflexos, né, das misturas culturais com povos que elas dialogam. No caso dos romanos, foram os gregos. Eu falei aqui em outro ArtVupt o quanto a arte grega influenciou a arte romana. Para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica, vamos ao nosso tradicional mapa, pessoal, para vocês não se perderem. Venham comigo, vamos lá. Bem, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é um mapa da extensão máxima que o Império Romano teve, até a sua queda, até a sua desestruturação, o Império Romano do Ocidente, que vai se desestruturar na tomada de Roma pelos ostrogodos, lá no século V. Mas vejam aqui, aqui nós estamos por volta entre 350 e 500, e tudo que vocês estão vendo aqui em roxo é a extensão máxima do Império Romano. Vejam só como eles saíram daqui, de Roma, e por onde eles se espalharam. Depois se dividiram, né? A partir do século IV, Império Romano do Ocidente e do Oriente. Eles começaram como uma república lá no século VI a.C., depois viraram império, finalmente se dividiram. Mas por que eu trouxe esse mapa, pessoal? Para dizer o quanto a arte romana influenciou todos esses povos aqui, por onde eles estiveram. São herdeiros da cultura romana, que por sua vez é herdeiro da cultura grega. Aqui está a Grécia, que é Roma, que o Império Romano conquistou. Portanto, é uma sequência, né, de fatos que vão acabar culminando nos ideais, né, na estética romana, e por que não dizer greco-romana, nos dias atuais, principalmente no Ocidente, tá, pessoal? Essas setinhas coloridas que vocês estão vendo, na verdade, são invasões de povos que os romanos chamavam de bárbaros, né, inimigos do Império Romano, que na verdade estavam retomando territórios conquistados antes pelos romanos. Mas isso é assunto para um outro ArtVupt. Eu trouxe esse mapa só para a gente contextualizar sobre quem a gente está falando e do território que a gente está falando. Portanto, boa parte da Europa, não é? Bem, o personagem principal do ArtVupt de hoje é esse cara aí, Augusto, ou Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma. Essa é uma estátua chamada Augusto de Prima Porta. É uma estátua muito famosa, né? Um clássico da arte antiga, um clássico da arte romana, que é figurinha carimbada aí nos livros de história. Bom, primeiramente ela tem esse nome, Prima Porta, porque ela foi achada, né, numa escavação em Prima Porta, que era o nome da vila da Lívia, que era a esposa do Otávio Augusto, desse cara aí que vocês estão vendo, primeiro imperador romano. Fica próxima a Roma, foi onde ela foi encontrada. Bom, o que vocês estão vendo aqui é o primeiro imperador romano, né? Como eu disse, filho, na verdade, sobrinho adotivo, né? Funcionava como filho adotivo do Júlio César, do grande general Júlio César, que depois de se autoproclamar ditador perpétuo da República Romana, no próprio Senado, tempos depois fizeram um complô e esfaquearam o Júlio César dentro do Senado, o que mergulhou Roma numa guerra civil, aqueles que eram prós e contra o Júlio César, e dessa guerra civil emerge um dos maiores defensores da imagem do Júlio César, que é o sobrinho adotivo dele, o filho adotivo, o Otávio, certo? Otávio Augusto emerge como primeiro imperador
de Roma, como defensor da imagem de Júlio César. Ele foi um cara muito importante, fez várias conquistas importantes no então agora Império Romano, não é? E é por isso que eu trouxe essa imagem que mostra, vejam só, o Augusto, numa pose muito nobre, não é? Uma estatuária romana que é tipicamente influenciada pela estatuária grega clássica, não é? Como eu já mostrei em outro vídeo. E aqui está, olha, o Augusto, Otávio Augusto, saudando o seu povo. Vejam só que é uma pose nobre, não é? Bom, mas se vocês acham que essa estátua gigantesca, que mede mais de 2 metros de altura, é apenas um retrato do Augusto, na verdade foi encomendado pelo Tibério, o imperador Tibério, que é o filho adotivo também, era comum os romanos adotarem filhos, né? Porque assim se escolhia quem seria o herdeiro. Era uma prática comum. E o Tibério foi o segundo imperador romano, filho adotivo do Otávio Augusto, mandou fazer essa estátua aí, depois da morte do pai, para homenageá-lo, né? Se vocês acham que isso é apenas um retrato, uma imagem do Otávio Augusto, vocês estão muito enganados. E a resposta para isso está aqui, gente, nessa armadura. Muito mais do que uma armadura. E é isso que a gente vai ver agora. Acompanhem comigo. Olha só que interessante. Aproximando essa armadura, que a princípio parece ser uma armadura qualquer, né? Muita gente talvez não se atente, mas não é uma armadura qualquer. Isso é uma propaganda do Império do Otávio Augusto, uma propaganda da figura, um endeusamento da figura do Otávio Augusto. Os imperadores romanos, eles eram cultuados como os deuses. Eles não eram deuses, tá, gente? Como no Egito Antigo, como nas sociedades mesopotâmicas, os imperadores romanos não eram deuses, mas eles eram privilegiados pelos deuses, eram escolhidos pelos deuses para governar. Portanto, eles eram adorados. Existia culto à imagem dos imperadores de maneira semelhante à dos deuses, mas eles não eram deuses. Bom, isso é importante. Agora vamos dar uma espiada aqui nessa estátua e vejam comigo, nessa armadura, perdão, e vejam comigo se isso é ou não uma propaganda imperial. Primeiro, o que a gente tem aqui é o imperador Parta. Os partas eram inimigos do Império Romano, e antes do Otávio Augusto ser o primeiro imperador, houve uma batalha contra os partas e os partas venceram. E pegaram isso que vocês estão vendo aqui, o estandarte da águia, o estandarte de Júpiter, o deus do céu, do trovão, uma das principais divindades dos romanos, que também, assim como os gregos, eram politeístas. Aliás, os deuses eram os mesmos, só mudavam os nomes, para vocês verem a influência da cultura grega na cultura romana. Bom, o estandarte, que era isso daqui, como vocês estão vendo, era uma espécie de mastro, né? Que os romanos levavam, né, as legiões romanas levavam para o campo de batalha, era extremamente importante. A glória, a honra de Roma e de Júpiter estava estampada nesses estandartes. Se você perder um estandarte romano no campo de batalha, era uma vergonha muito grande. E foi o que aconteceu nessa batalha contra os partas, que depois foi recuperado esse mesmo estandarte através, né, por meio da diplomacia do próprio Otávio Augusto, que foi lá, negociou sem guerra e conseguiu reaver o estandarte, que aqui é entregue a um soldado romano. Alguns dizem que é o próprio Marte, né, o deus da guerra. Mas aqui está o imperador Parta, que entrega, veja, devolve o estandarte da águia aos romanos. Isso é muito importante, parece só simbólico, mas não é. Outra questão, 2 povos aqui representados por esses 2 homens aqui na ponta, com espadas embainhadas. Isso significa que eles não estão lutando, isso significa que eles se renderam a Roma. São povos que foram conquistados pelos romanos. Estão aqui do lado, olha. Tanto representa as conquistas romanas, não é? E aqui, olhando para a parte de cima, nós temos aqui, ó, o Celos, que é a divindade que representa o céu, que ele joga, olha aqui, sobre essa carruagem aqui, essas duas figuras que representam a alegria das vitórias do Otávio Augusto. Vejam só, o Celos joga um manto que representa justamente o céu, que cobre toda a cena. Está aqui, não é? E se vocês acham que acabou por aí, não acabou. Deem uma olhada nessa parte aqui de cima, pessoal, onde abotoava a armadura. Vocês vão ver 2 esfinges, olha. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. As esfinges que eram símbolos do Egito, né, do Egito Antigo. E adivinhem só quem foi o conquistador do Egito Antigo? O próprio Otávio Augusto. Foi ele que conquistou o Egito, que antes era o aliado de Roma, não é? Mas na Guerra Civil, como eu falei para vocês, o Egito se posicionou
aliado ao Marco Aurélio, né, porque o Marco Aurélio era amante da Cleópatra, a última rainha do Egito, e na guerra entre Marco Aurélio e as tropas do Otaviano, do Otávio Augusto, venceu o Otávio Augusto. Foi por isso, inclusive, que a Cleópatra se matou, para não ser exposta em praça pública, em desfiles de Roma, como uma escrava. Então a Cleópatra opta pelo suicídio ao ser capturada pelas tropas do Otávio Augusto. Portanto, Otávio Augusto é um grande conquistador, um grande diplomata, e é ele que conquista o Egito, que passa a ser uma das províncias de Roma mais importantes, até o fim do Império. Portanto, gente, muito mais do que uma simples imagem do imperador, isso é uma propaganda da imagem, um culto da imagem do imperador. Isso fica claro ao analisarmos a armadura dele. E, para finalizar, eu queria chamar a atenção, veja só, as dobras, né, desse manto que ele está enrolado, mais uma herança grega, a perfeição da forma, né, muito cara, a arte romana e a arte grega, clássica principalmente, e também do período helenista, né? Outro ponto a ser destacado é aqui o contraposto do Policleto, né? O cânone de Policleto, feito a partir de uma das obras-primas desse escultor e arquiteto grego antigo, que era o Policleto, que ele fez o Doríforo, né? Uma imagem muito famosa. E no cânone de Policleto, como eu já falei em outro vídeo, prevalece as proporções perfeitas do corpo humano, né? É isso que vai balizar a arte grega clássica, helenista e a arte romana também. E também é marcado por essa, como eu falei, uma perna, como eu falei anteriormente em outro vídeo, o contraposto, né, que é essa perna esticada e a outra flexionada. Um lado do corpo é tensionado, o outro relaxado, como o braço aqui. Esse aqui já está esticado. Tá? É interessante. E por fim, vejam só a figura do Cupido. Né? O Cupido, ou Eros, segundo os gregos, era o deus, o pequeno deus do amor. E o que o Cupido tem a ver com essa estátua, que é uma propaganda política? Bom, acontece que se acreditava que a família do Júlio César, a família Júlia, né, da qual Otávio também pertencia, até porque ele era adotivo também, né, era descendente da família de Vênus, ou Afrodite. Portanto, os Júlios, a família Júlia, eles tinham sangue de deuses, de divindades. Não eram deuses, mas eram descendentes de deuses. E o Cupido é filho de Vênus ou de Afrodite, e por isso é uma espécie de protetor, digamos assim, da família Júlia. E é por isso que esse Cupido foi mandado aparecer aqui nessa imagem pelo Tibério, não é? Como eu falei, o filho adotivo do Otávio Augusto, que encomendou essa estátua em homenagem à memória do falecido pai. Muito bem. E aí, pessoal, curtiram o ArtVups de hoje? Se sim, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sino para você não perder nenhuma notificação. Fica também o convite para vocês conhecerem as nossas páginas no Facebook e no Instagram, a página do curso, né? Tem muitas informações e atualizações também semanais. E se você curte, se você gosta, se você é curioso por arte romana e por entender como a arte romana influenciou outros períodos da arte ocidental, fica o convite para você se inscrever no nosso curso de História da Arte Online, onde você pode aprender História da Arte de uma maneira simples, da sua casa, e você assiste às aulas quando, como e onde quiser. Tá, pessoal? Todas as informações para inscrição estão aí debaixo nas informações. Por hoje eu fico por aqui. Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo ArtVupt, pessoal. Fui. Valeu.